Olá, tudo bem? Mais um Diário do Físio e hoje vou falar um pouco sobre postura. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas me perguntam sobre o quanto é normal ter uma escoliose, uma cifose, uma lordose. E, bom, para começar, a gente tem que entender o que é cada uma dessas alterações posturais, o que são, né? Essas alterações posturais. Então, a escoliose é aquela curvatura lateral que o corpo faz, né? E ela pode ser em C ou em S, né? Se ela está em C, normalmente ela ainda não está bem compensada, porque a ideia é que aconteça o S para que a gente tente encontrar um alinhamento em relação ao nosso centro, e com o C você nunca encontra esse alinhamento em relação ao seu centro, né? Se a gente traçar uma linha no meio do nosso corpo, mesmo tendo uma curvatura lateral, o corpo sempre vai buscar esse centro. Então, se a curvatura da coluna para um lado vai para um lado numa parte lombar, por exemplo, na dorsal ela tende a ir para o outro lado. Quando não acontece essa compensação na própria coluna, depois de um tempo, pode acontecer na pelve, no crânio, pode acontecer em outras partes do corpo, né? As compensações podem acontecer de várias formas. As possibilidades são enormes. Por quê? Porque os fatores que vão gerar essas escolioses são infinitos. São diversos fatores e às vezes é multifatorial. A maior parte dos casos é realmente multifatorial, né? A cifose tem aquela, o pessoal popularmente chama de corcunda. E nesse caso, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque as pessoas fazem hipercorreções posturais que acabam causando outras dores, achando que tem cifose, e na verdade muitas delas nem têm cifose, elas só acham que tem cifose, né? E a lordose é quando tem um aumento da curvatura da lombar. A lordose é natural, a cifose também é uma curvatura natural. Quando é um problema é quando você tem uma hiperlordose ou uma hipercifose. Apesar de que a gente tem que entender que a ausência dessas curvaturas também é negativa. Por quê? As nossas vértebras, elas têm uma anatomia que vai ser beneficiada por essas curvaturas quando elas são fisiológicas, né? Tanto a cifose quanto a lordose. O exagero ou a falta de curvatura vão prejudicar a mecânica dessas vértebras. Então, tanto a retificação, né, ela ser muito reta, como o aumento vão trazer algum prejuízo e alguma compensação no corpo. Geralmente, quem tem muita cifose vai fazer uma hiperextensão aqui da cabeça e vai aumentar a lordose cervical ou vai aumentar a lordose lombar. Alguma compensação também vai acontecer porque a gente tem uma linha média aí que a gente vai procurar no nosso centro de gravidade para se adequar a esses excessos de curvatura, tá? Então isso em relação à escoliose, cifose e lordose. Mas a gente tem assimetrias de membros também, às vezes o próprio fato de você ter um membro maior que o outro, uma perna maior que a outra, vai causar uma escoliose, pode causar uma escoliose, né, como compensação. E essas assimetrias, né, que eu estou falando, elas não são ruins, principalmente as assimetrias em relação a um lado do corpo, em relação ao outro, elas não são ruins, elas têm que ser bem adaptadas pela nossa postura. Então não é porque a maior parte das pessoas tem uma certa assimetria, né? Então não é porque a gente é assimétrico que é um problema. O problema é quando o corpo não encontra uma boa saída para lidar com essa assimetria. Então a gente está mal adaptado e nesse caso pode gerar alguma repercussão em alguma parte do corpo que pode causar dor, desgaste articular, o desgaste de um músculo, de um tendão, né? E essas assimetrias o corpo vai lidando durante a vida. O tempo inteiro a gente está tentando se reajustar a nossa postura e reencontrar o máximo de simetria, o máximo de centro possível para que a gente consiga cumprir aquela regra básica da nossa postura, conseguir ficar bem equilibrado e sem dor. Isso é regra básica e é isso que o nosso corpo inconscientemente busca o tempo inteiro, né? Tem um outro fator que é muito importante, que é a dominância de membros, né? Eu até estava procurando no que se traduz dominância no estudo científico. Eu li que exatamente o fato de você, como a gente tem
dois hemisférios cerebrais que têm diferenças, normalmente a maior parte das pessoas usa muito mais um lado para praticar uma atividade do que o outro. Principalmente quando a gente pensa em pernas, né, membros inferiores, a gente acaba usando, por exemplo, uma perna para chutar e a outra perna vai servir de apoio. Então, quando se fala em dominância, nesse caso desse estudo, eles consideram que é a perna de chute, a perna que você faz a função, alguma atividade. Então, a perna de apoio é a perna não dominante. E aí o que acontece normalmente com membros inferiores é que a pessoa tem melhor equilíbrio na perna não dominante, porque é a perna que está sempre apoiada para a outra cumprir a função dela. No caso dos braços, né, dos membros superiores, é um pouco diferente, porque normalmente quando você faz uma atividade com o braço, o outro não está apoiado, ele está livre. Então, geralmente, a gente tem uma dominância muito maior em membro superior, é muito mais característica em membro superior a gente fazer a maior parte das funções com um braço e deixar o outro meio de lado, meio de escanteio. E isso também vai causar assimetrias no nosso corpo. A gente vai ficar com um lado do corpo mais forte que o outro, a gente vai ficar com um lado do corpo mais sobrecarregado, às vezes, do que o outro. A gente acaba sobrecarregando, usando muito mais, e isso pode causar algum dano. Tanto a gente pode causar um dano por usar demais um lado e não usar o outro, como a gente pode causar um dano por deixar o outro lado enfraquecido e em atividades de maior impacto, que aumente a demanda de sobrecarga no membro que é mais fraco, ele não está acostumado a receber carga e ele vai ter dificuldade de absorver essas cargas e talvez ter alguns desgastes por causa disso. Então, qual é o nosso papel? Tanto do fisioterapeuta, né, nos tratamentos, como do educador físico, né, que somos os profissionais do movimento. O nosso papel é diminuir essas diferenças. A gente não quer que todo mundo seja ambidestro, mas a gente vai reduzir as diferenças para que um membro que não tem um bom apoio, né? Por exemplo, se eu tenho um bom apoio da perna direita, eu consiga ter um bom apoio da perna esquerda para que eu consiga absorver melhor essas cargas na hora de uma corrida. Eu vou usar mais um lado para fazer a maior parte das funções? Provavelmente vou, né? A mão direita é muito mais hábil, mas eu posso colocar algumas atividades no meu dia a dia com a mão esquerda, principalmente quando a gente fala de carregar cargas, pesos, para que eu equilibre o máximo possível o meu corpo e diminua essas assimetrias, tá bom? Então fica aí mais essas informações sobre posturas. Espero ter trazido um pouco mais de entendimento sobre o quanto é natural ter algumas assimetrias, não é um grande problema. O problema é quando realmente existe uma sobrecarga de um lado do corpo em relação ao outro e essas assimetrias tendem a ir aumentando nesse caso. Tá bom? Então curte, compartilha e esse foi mais um Diário do Físio. Até a